Bem, estamos de volta com a Argumenta. Agora vamos conversar com o Denis Paz Barreto. Ele é médico, mas acima de tudo é especializado em inteligência artificial, que agora só se fala e muita gente sobra, inclusive eu sobro muitas vezes. Então vamos aproveitar para perguntar todas as nossas dúvidas sobre inteligência artificial para um expert no assunto. Denis, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, muito obrigado por ter também. vindo. Obrigado pelo convite. Tá. Dá aí genericamente inteligência artificial. Mauro, a inteligência artificial está na nossa vida já há muito tempo. Só que a gente não sabia que tinha esse nome. Por exemplo, quando a gente acessa a Netflix, ela sugere um filme para a gente, é uma inteligência artificial. Ela está aprendendo uma grande massa de dados com o nosso costume, vendo quem viu aquele mesmo filme, cruza num grande banco e recomenda. Tá, então na Amazon, por exemplo, também é a mesma coisa. Recomendação de livro, mesma coisa. iFood dando uma rota mais rápida para um motorista, também é uma coisa. Quando o Instagram sugere um amigo para você, o Waze, tudo isso é uma IA. Só que essa é uma IA que a gente chama de IA preditiva. Ela analisava uma grande massa de dados e te dava uma informação prevendo um comportamento. Eu li ontem algo interessante, quer dizer que a IA, ela pega os nossos dados que nós demos de graça para alguém, empacota e vem nos vender o mesmo dado nosso. É isso? É mais ou menos isso. Quem já faz isso há muito tempo é a Meta, né? Com o Facebook, com o Instagram. Todo aplicativo que a gente usa gratuitamente, o produto somos nós. Né? Nós damos todos os nossos dados. Eles vendem os nossos, que eles chamam de demographics, nossos dados sociodemográficos, para anunciantes. É por isso que quando... O que nós consumimos, onde nós vamos, o que nós fazemos, está tudo registrado. O sapato que a gente curtiu. Aí, quando você olha um sapato, você para na tela 3 segundos, já registra. O Mauro gostou daquele sapato, daquele óculos. O Mauro gostou, começa a aparecer um monte de óculos para você. Como é que ele sabe que eu gosto de óculos? Porque você parou 3 segundos numa tela olhando um óculos, já marcou ali que é aquele cara que mora em Belém, que tem na faixa entre 50 e 60 anos, gosta de óculos. Quando um anunciante vai comprar esse anúncio, vai aparecer para você. Entendeu? E nós demos de graça isso. Pois é, nós demos de graça e a empresa já tem o que se chamava no passado a listagem do público que interessa. Isso. O mailing. O mailing, né? Lembra disso? Mailing, tinha que atualizar o mailing. Exatamente. E quem tinha o mailing estava bem na bem, foto. Que comercializava esse mailing. Sim, né? já pensou? Hoje o mailing é digital, online e em tempo real. Né? Aí trazendo para a IA, o que acontece? A gente tem um marco da IA que foi 30 de novembro de 2022, quando a OpenAI, uma empresa que ninguém conhecia, lançou o ChatGPT. Né? E todo mundo começou a correr, entender o que é isso. E, cara, ele sabe tudo e adivinha tudo o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente quer. O que é isso? Eu digo assim, fazendo uma metáfora, que você falou assim, Denis, não entendo nada, me dá uma dica como eu posso entender IA. Você imagina que a IA a gente chama de modelos de linguagem. Em inglês, LLM, Large Language Models, modelo de grande linguagem. Então, o ChatGPT é um LLM, o Llama da Meta, que é aquele bolinha azul que aparece no nosso WhatsApp, também é um modelo de linguagem. O Gemini, ou Gemini do Google, também é um modelo de linguagem. Todos eles são IAs treinadas para gerar conteúdo. Por isso que o nome é IA generativa, que é o G do GPT. É uma inteligência artificial capaz de gerar conteúdo. Mas como que ela gera conteúdo? Como é que ela sabe de tudo isso? Ela soma todos os dados que já foram postos no decorrer do tempo. Aí eu vou te contar o que foi feito. Aí deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho aí. Se eu entro no site GPT, tem muita coisa certa a meu respeito, mas tem um detalhe lá que não está legal. Como é que eu vou corrigir isso? Eu posso colocar o certo na internet? Não, você não corrige. Talvez, porque na realidade o que aconteceu? É esse ponto que eu ia colocar para você. Você imagina o ChatGPT como um grande bibliotecário que leu todo o conteúdo produzido pela humanidade nos últimos 30 anos, que tudo que foi digitalizado. Então, ele leu Wikipedia, ele leu todo o site de artigos científicos, ele leu toda a biblioteca do Congresso americano, ele leu todas as revistas de medicina de artigos científicos. Os currículos látis Os currículos látis de todo mundo. Então, isso tudo foi, de alguma forma, extraído por empresas que, entre aspas, eu vou colocar aqui, roubaram esses dados, porque eles são porque públicos. Nós não autorizamos. A gente não autorizou e usou para treinar esse modelo de linguagem. E como é que ele treina isso? O modelo de linguagem, ele é um computador, e eu digo que ele é uma grande calculadora probabilística, uma calculadora que faz o cálculo da palavra mais provável para ele te dar numa resposta. Então, como é que ele faz isso? Então, se ele leu todo o conteúdo, ouviu todos os filmes do YouTube, ouviu todas as músicas disponíveis, e leu todo o conteúdo digital da internet, ele não faz crítica de contexto. Então, por exemplo, se você procura quem sou eu, quem é Mauro Bona,
Ele vai trazer informações que ele foi treinado de um site que não falou bem de você, de outro site que é o teu currículo Lattes, de outro site da tua coluna semanal que tu tens. E lá ele vai juntar aquelas informações e no meio vai trazer uma informação errada. Então, é meio que difícil, é praticamente impossível de corrigir, porque aquela informação foi capturada na internet, foi consolidada num grande banco de dados Mas gigantesco. se eu inserir mais informações positivas, ele vai ter mais... Vai captar coisas mais... Vai, mas aí que tá, a gente tem que diferenciar o seguinte, o ChatGPT, ele é treinado com data de corte. Então, por exemplo, o ChatGPT que a gente usa hoje foi treinado com todo o conteúdo disponível na internet até final de 2023. Então, você vai dizer, aí tem um ano de defasagem? Não, ele não tem um ano de defasagem, porque eles juntaram duas coisas muito interessantes. Eles juntaram esse conteúdo treinado de bilhões de páginas de texto. Só um parênteses, se você fosse ler todo o conteúdo que foi usado para treinar o ChatGPT, sabe quantos anos você ia levar? 120 mil anos. Então é impossível você competir com uma memória dessa, tá? Então, o que é que eles fazem hoje? Se você olhar o ChatGPT, tem um botão lá de pesquisa, de search, de busca na internet. Então ele junta duas coisas, ele vai buscar nessa grande supermemória que ele tem e vai buscar na internet e junta as duas coisas. Então tem ferramentas até melhores que o ChatGPT para busca de nome de pessoas, de benchmark, de pesquisa de mercado, como por exemplo, eu sempre recomendo usar o Perplexity, que eu fico perplexo quando eu vejo ele funcionando. Porque se dá um tema, me diga como é que é o cenário competitivo no norte do Brasil, na região amazônica, Belém do Pará, de bebidas energéticas. Ele vai buscar em mais de 80 fontes, vai buscar na memória do GPT e junta tudo e traz organizado para ti um relatório que um analista de uma agência de publicidade demorar 3 semanas para fazer, ele te entrega em 5 minutos. E me entrega sem custos, diretos. Depende. Isso é um caso também que tem acontecido muito. Pois é, ele entrega a informação genérica. Não, não é se isso. eu quiser mais detalhe, eu terei que pagar. Em parte, sim. Mas o que acontece? Para você fazer uma consulta ao ChatGPT, você demanda um consumo de energia gigantesco. Tanto que hoje é um impacto, estão pensando numa questão de sustentabilidade mundial, a questão do uso de data centers de energia e de água para refrigerar essas máquinas gigantescas que processam muita informação. Então, eles dão para a gente limitações de palavras que você pode submeter. Você sabe a que ele. Isso é um grande potencial de Belém, né? Sim. Porque nós temos muita água e temos energia barata. E vamos ter agora banda larga, né? Sim. Porque vem aí a fibra ótica que vai para Caiena, vai entrar aqui em função da COP. Isso, exatamente. Creio eu que seja o maior legado da COP aí. Sem dúvida, porque hoje todo o ponto de saída de internet do Brasil, fora Rio e São Paulo, sai por Fortaleza, né? Então, a água é necessária para o data center para refrigerar. E a energia para alimentar esses computadores. Então, por isso que o ChatGPT é gratuito até certo momento e ele limita pela quantidade de palavras ou de interações que você faz com ele. Chega uma hora, não sei se você usou o grátis ou o pago, no grátis fala assim, você esgotou hoje a sua quantidade de tokens, volte amanhã. Na hora que você paga, você está subsidiando o custo da energia do cara. Ele te dá mais espaço para você interagir com ele. E como eu posso monetizar os meus dados? Por que eu dou de graça para o cara e o cara me vende depois a coisa processada? Eu dei os insumos, ele processou e me vende e eu compro. É verdade. Eu acho hoje a maneira de você monetizar o uso da IA é você aprender a usar essa ferramenta no seu dia a dia, no seu trabalho, para você ganhar em produtividade, não tentar cobrar deles. Existe hoje uma disputa legal na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, que como o ChatGPT especificamente arrancou informações da internet aberta, ela arrancou informações também do New York Times, arrancou informações de empresas privadas. Sim. E só que tiveram um custo violento para produzir. Só que ela botou numa balança e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não vou negociar antes, eu vou negociar depois. Eu treino o lance do meu produto para reclamar, eu faço um acordo e divido a receita. É isso. Dessa forma, entendeu? Então, hoje, a ferramenta de IA com produtividade no nosso trabalho, ela é fantástica. Em qualquer área do conhecimento humano, ela vai ser útil e já está sendo e vai ser cada vez mais. Então, vamos lá para a sua origem de formação. Como é que você inclui a IA na medicina? Olha, a IA na medicina, ela está causando uma revolução, assim como em muitas áreas do conhecimento humano e das atividades humanas. Na medicina, especificamente, eu vejo ela atuando de uma maneira excepcional em pesquisa, em análise de volume de dados gigantesco que você não conseguiria analisar nem na sua própria vida e nem em outras 2 ou 3 vidas. E você consegue, por exemplo, o Google tem um programa chamado Google DeepMind, onde ele... Aquilo que os médicos faziam de ler os artigos científicos já era.
Já era. A Você gente manda Não. Eu acho o seguinte, os artigos eles necessitam ser produzidos ainda Sim, e validados por humanos. Sim. Mas hoje, você imagina isso que eu falei no início, um médico que conseguiu ler todos os artigos científicos de uma determinada doença ou área de atuação dele, e aí ele tem um problema, uma situação de uma doença, um paciente, e ele vai botar aquele caso para uma IA agêntica que é especializada só naquele tema, por exemplo, e vai trazer de volta insights para aquele médico, ou ideias ou sugestões de encaminhamento terapêutico, tratamento, que ele nunca tinha imaginado. Isso acontece no direito já hoje, acontece na medicina. Mas na medicina, por exemplo, tem essa questão de pesquisa de medicamentos. O Google DeepMind lançou o AlphaFold, que é uma plataforma para pesquisadores, que eles conseguiram mapear com IA todas as proteínas já conhecidas pela humanidade. E como os aminoácidos se colam ou se dobram, por isso que o nome é fold, eles se dobram para montar essa proteína. Dessa forma, você pode fazer simulações de remédios e criação de moléculas novas e medicamentos, tudo hoje numa plataforma de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, como a IA ela é muito boa para identificar padrões, e tem casos, já tem cases fantásticos, de IA que foram usadas para treinar, por exemplo, tomografia de pulmão normal, tomografias normais de pulmão. E foi treinada com 50 a 100 mil imagens normais, coisa que nem o médico conseguia ver durante... Por que você usa o termo treinar? Ela foi programada? Não, porque ela é treinada. Ela é programada para receber um input, uma informação. Quer dizer, essa informação aqui, a partir de hoje, ela é correta. E eu vou te dar mais 100 mil imagens de tomografias de pulmão correta. A partir do momento que você é treinado, como jogador de futebol vai treinar a cobrar falta, depois que ele aprende a cobrar falta, ele cobra falta normalmente. Então, ele é treinado para identificar um padrão normal de uma tomografia. Aí, quando passa por uma imagem nele, uma tomografia com alguma lesão no pulmão, ele fala assim, opa, essa aqui está fora do meu padrão que eu fui treinado, eu vou dar para o médico laudar com uma maneira mais específica. Então, por exemplo, a radiologia é uma área que está sendo muito ajudada pela IA para ganhar produtividade. E hoje é uma realidade em Belém do Pará. As máquinas hoje de ressonância, por exemplo, de tomografia, elas já olham, passam por uma etapa que chama pré-laudo, onde a IA olha e fala assim, opa, isso aqui está estranho, vou deixar isso aqui para o médico olhar com mais cuidado. O entendeu? tempo que era considerado longo de várias doenças reduziu drasticamente. Com certeza. Tem um estudo que foi feito de análise de tomografia de pulmão, onde pediu-se para ir analisar, olha, analisa o que tem problema e o que não tem. Aí ela separou o que não tinha problema. Dentro do que não tinha problema, o técnico pediu assim, o pesquisador falou assim, separe para mim algumas imagens que podem potencialmente evoluir para uma doença no futuro. Então, imagina, o médico teria dado um laudo que aquele paciente não tinha nenhuma doença e no futuro ia desenvolver. A IA já consegue separar, de alguma forma, ela consegue identificar padrões de uma maneira absurdamente perfeita, de prever, através de uma simples radiografia, então, Denis, um exame. vai acabar aquele desnível regional que era muito comum Sim. na análise de dados médicos, né? Com certeza, Dr. Boeing, né? Você já tem isso. E já tem hoje, por exemplo, você imagina, nós temos vários hospitais regionais aqui no interior. Antigamente, não, eu preciso de várias opiniões, mandava para um amigo em São Paulo, para um amigo não sei aonde, isso aí... Tem um caso que foi publicado nos Estados Unidos de um pesquisador da OpenAI que a esposa dele apareceu com câncer de mama, um câncer muito agressivo. E ele foi num médico, foi em outro, ouviu duas opiniões e propuseram um tratamento radiológico com radioterapia. Né? E não deu certo. E ele submeteu todo o exame da esposa dele a uma IA e perguntou, eu tenho outra possibilidade de usar um outro tipo de potência de raio-x, de radioatividade para tratar... E aí ela deu uma possibilidade de tratamento. Ele chamou os dois médicos, mais um outro terceiro, apresentou a proposta da IA, eles foram em cima e curou a esposa dele. É incrível, é incrível. Qual a área profissional mais desenvolvida hoje com IA? Você deu um exemplo agora da medicina, mas deve ter uma que... Mauro, qualquer uma delas que atue com atividades repetitivas, Sim, ou grande massa de dados, por exemplo, direito, né? Você tem que escrever uma petição inicial. Você não conhece todas as jurisprudências. Você pode usar uma IA com o devido sigilo e com a devida ética, sem expor um dado para a IA do seu cliente. e eu tenho disponível algo devidamente pago, só especializado nisso. Você imagina uma IA que leu todas as constituições, viu todos os acórdãos do nosso Supremo, viu todas como é que a gente chama da Receita Federal, todas aquelas... Declarações. Não, aquelas novas leis, regras tributárias Sim. que a gente não consegue acompanhar aqui,
e traçar um perfil novo de uma ideia, de uma ação, por exemplo. Eu dei um treinamento para um escritório de advocacia, onde a gente trouxe um caso real que ele tinha, sem lógico expor o nome, mas ele estava com 3 opções de entrada de ação. E nós submetemos o caso, a IA trouxe mais 8, ele ficou com 11, e dessas 11, ele conseguiu escolher 2 que ele nem tinha pensado para entrar com uma ação. Então, como um suporte, como um acessório na medicina, no jornalismo, no marketing, na publicidade. Tem agentes de IA hoje que você diz assim, eu tenho R$1.000 para gastar numa campanha na Meta, no Instagram ou no Facebook, para promover um livro que eu quero lançar. Distribui isso para mim ao longo do mês e me dá o melhor texto, o melhor dia para eu postar, como eu posso medir esse KPI, qual é o melhor indicador de sucesso da minha campanha. A gente dá um planejamento completo. Então, assim, o profissional que não souber usar bem a IA, fazer boas perguntas para esse grande bibliotecário que sabe responder todas as perguntas, ele vai estar certamente perdendo para alguém que sabe fazer isso. Então, a minha sugestão sempre é assim, já está atrasado o tempo de você aprender como funciona uma IA. E, pelo jeito, as próprias universidades, de um modo geral, estão bastante atrasadas, né? Porque esse estudo necessário da IA já deveria estar introduzido em todos os currículos. Transversal a todas as disciplinas. A todas as disciplinas. Mas eu sou professor universitário e hoje eu já tenho um desafio. A gente ouve em palestras, mas você não tem um curso regular. Não tem. Eu acho que é um desafio muito grande para a academia, para as instituições de ensino superior e também para o ensino fundamental e médio, de alguma forma você introduzir esse conceito. Ontem numa palestra que eu dei em Castanhal, eu falei sobre isso. Há 2 anos atrás, se eu tivesse um filho pequeno, eu estaria dizendo, e dizia isso, quando meu filho tiver 6, 7 anos, eu vou botar numa escola de programação, porque ele tem que aprender a programar para falar com o computador e tirar do computador a melhor coisa que o computador pode dar para a vida dele, em qualquer profissão que ele siga. Hoje, sabe o que eu faço? O que eu falaria para um filho pequeno, minha filha mais nova tem 22 anos, vá ler livros, vá ler bastante, para você ter repertório para conversar com a IA, porque o IA já entende a linguagem natural. Então, você não precisa saber programar, você precisa fazer boas perguntas para obter boas respostas da IA para lhe ajudar na sua vida. Sim, quando a gente começou a estudar na universidade informática, a gente ainda andava com cartão perfurado, porque era o comando que se dava de entrada no computador. Então, eu digo, tenha repertório. Quem tem repertório não vai ser trapaceado por uma IA e vai ser alavancado. Nós, mais velhos, vamos chamar de 40 a mais, que lemos muitos livros na nossa vida, diferente dos jovens geração Z, que tem pouco tempo e paciência para ler, não quer ler muito, ele pode ser atropelado pela IA. Eu vejo isso na academia. Eu sou professor universitário. Hoje, Mauro, eu estou voltando, por exemplo, a fazer prova oral. Porque antigamente você fazia um trabalho, no mínimo o aluno pesquisava no Google e juntava várias fontes lá para escrever alguma coisa. Hoje ele não precisa disso. Ele diz assim, me dá um trabalho sobre tal coisa. Sim. Vem pronto, ele nem leu o trabalho. Sim. Então, na hora que eu vou arguir ele e perguntar, eu vou ter certeza, pelo menos ele leu e estudou. Trabalho em equipe, o que está impresso, o que está escrito, não interessa. Você Exatamente. Tem que perguntar na hora, tem que ver a exposição. Exatamente. É um desafio, tanto para o aluno hoje, quanto para o professor. Como é que eu vou preparar hoje um conteúdo de boa qualidade se eu tenho um aluno que, de repente, pode estar com um dispositivo na mão dele ali que sabe, entre aspas, mais do que eu ali? Como é que a gente equilibra essas forças? É um desafio muito grande para a academia. Professor Denis, muito obrigado por todas essas informações, sempre em cima do lance. Parabéns. De nada, e na evolução dela, corra aqui conosco, que é muito importante a gente sempre informar. Conte comigo sempre. É um prazer estar aqui com você sempre. Muito obrigado pela entrevista. Imagina. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.